Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao último bloco aqui da nossa parte sobre Primeira República. Agora nós vamos falar sobre a crise dessa república, dessa república oligárquica. A gente pode tomar como marco inicial dessa crise o ano de 1922 e eu vou te contar depois por quê. É um contexto em que estamos tendo muitas transformações aqui, tá? Entre 22 e 30. A gente pode considerar como os governos, né, que pegam essas crises, os governos Arthur Bernardes e o Washington Luiz, que são o último e o penúltimo governos, tá? Beleza? Ela começa ali no finalzinho do governo Epitácio, né, que antecedeu o Arthur Bernardes, só que a crise mesmo se dá com Arthur Bernardes e o Washington Luiz. O que está acontecendo no Brasil aqui nos anos 20, né? Os loucos anos 20, como se dizia lá na Europa. Bom, é um período de grandes transformações no Brasil, né? O país continua aí em um processo de industrialização que acaba sendo motivado pelos lucros do café. A gente viu isso com a Era Mauá, isso continua acontecendo aqui, ganha um impulso com a Primeira Guerra Mundial. Por quê? Quando eclode a Primeira Guerra Mundial, os países lá da Europa, eles estão preocupados em direcionar sua indústria para a guerra, né? A indústria bélica ganha um esforço muito maior. Então, produtos que eram importados pelo Brasil agora, eles vêm cada vez menos, porque as indústrias de lá estão preocupadas com a guerra. Então, a nossa indústria foi forçada a se desenvolver, até porque não está chegando muito produto de fora. Essa indústria que surge aqui é o que a gente chama de substituição de importações, justamente porque está sendo forçada a produzir até então o que era importado antes, beleza? Deu para entender mais ou menos? Bom, então a industrialização vai crescendo aqui, né, cada vez mais. Mas lembrando, pessoal, que não é o Estado que está incentivando isso não, tá? É a iniciativa privada principalmente. E é uma indústria muito pequena ainda, né? Não é, o Brasil está longe de ser um país industrializado. Bom, então, o que é feito aqui, né, é por meio de uma burguesia que vai surgindo e tem alguns setores, né, principalmente ligados à agricultura, que não veem essa industrialização com bons olhos. Tem cafeicultor que está apostando na industrialização, que acha que é bom, e tem cafeicultor que diz, se a gente apostar em indústria, o café vai ficar de lado. Então a gente tem que impedir, né, qualquer auxílio do Estado no processo de industrialização. Então há esses conflitos aqui entre esses homens ricos do Brasil, beleza? Uma curiosidade, né? Nesse contexto aqui, o Brasil está se livrando da gripe espanhola, que foi uma outra epidemia, né? Vocês bem sabem como é viver sob uma epidemia, né? Mas uma epidemia que aconteceu há 100 anos atrás, né? Um pouco mais. Ela começou no Brasil em 1918, 1919, mais ou menos, né? E se alastrou no Brasil, matou aí muitas pessoas e agora o Brasil começava a se livrar dessa epidemia, beleza? Uma curiosidade que dizia-se, né? Hoje acredita-se que provavelmente não aconteceu, mas muita gente chegou a dizer que o presidente Rodrigues Alves, aquele lá da época da revolta da vacina, ele consegue ser reeleito aqui nessa época, mas ele morre. Muita gente começou a falar que ele morreu por causa da gripe espanhola, mas hoje alguns historiadores dizem que não, provavelmente ele morreu de outra coisa, tá bom? Olha só, aqui surge também uma outra eleição que foi muito importante. Lembra que eu comentei com vocês lá da eleição de 1910, que foi a eleição da espada contra, né, a pena do Hermes da Fonseca contra Rui Barbosa e o Hermes venceu? Aquela foi uma eleição muito concorrida, né? A maior parte das eleições não foram, era sempre aquele esquema, né? Ganhava sempre o candidato da situação, candidato apoiado pelo governo, oposição sempre muito fraca, praticamente não existia. Só que em 1922, nós tivemos uma outra eleição também muito concorrida, tá? Foi a eleição que ia suceder o governo Epitácio Pessoa. O governo Epitácio era um governo que não era lá muito popular entre os militares, não. Ele, inclusive, tinha nomeado civis para ocupar, né, o Ministério da Guerra e o Ministério da Marinha. Isso era algo que nunca tinha sido feito desde o início da República. Os militares ficaram meio incomodados com isso, reclamavam, né, que o governo dele não direcionava muitos recursos para os militares, então eles estavam meio que cansados dessa república oligárquica, só dos civis ali, dos grandes coronéis ligados ao café. Os militares começam a querer algumas transformações. E tem também outros grupos que começam a
cansar daquilo tudo. As camadas médias, por exemplo, né, os grupos urbanos, vamos pensar em jornalistas, médicos, advogados, que não têm muita expressão política, eles votam, mas no final das contas os interesses deles não valem de nada, porque quem decide as eleições são os grandes proprietários do interior, né? Então são grupos que estão aí nos centros urbanos que também estão um pouco incomodados com o que está acontecendo no Brasil, tá bom? Então o que, que acontece aqui nessa eleição de 1922? O Epitácio Pessoa indica como sucessor dele o meu conterrâneo, o mineiro Arthur Bernardes, né, para ser o candidato dos grandes proprietários, das elites cafeeiras. Aí o que, que acontece? Alguns estados, né, que ficaram um pouco marginalizados aí dessa chapa, né, que era formada por São Paulo e Minas Gerais, eles lançam um candidato alternativo. O Rio de Janeiro, a Bahia e o Rio Grande do Sul, eles lançam como candidato de oposição o Nilo Peçanha, que era um carioca que já tinha, um fluminense, né, que já tinha sido presidente da República. Ele era o vice do Afonso Pena, colega mineiro meu. O Afonso Pena, quando morreu, o Nilo Peçanha assumiu a presidência. Aqui ele volta como candidato à presidência, apoiado por esses três estados aí, Rio de Janeiro, Bahia e Rio Grande do Sul, tá? Essa chapa que esses três estados formam fica conhecida como Reação Republicana, beleza? Aqui tem até uma charge, né, brincando com isso como se fosse um bloco de carnaval, né, com o Nilo Peçanha à frente, beleza? O que que essa reação republicana é? Basicamente também é uma chapa de grandes coronéis, só que não são grandes coronéis de Minas e São Paulo, né? São coronéis de estados médios na política nacional, que não têm tanta expressão quanto Minas e São Paulo, mas são importantes também. O Nilo Peçanha também tentou fazer uma campanha como Rui Barbosa tinha feito lá em 1910. Ele tentou organizar comícios, né, e aí ele conseguiu o apoio de vários grupos urbanos. Essa campanha foi marcada pelo surgimento de uma das primeiras fake news da história do Brasil. O que que aconteceu? Alguns jornais começaram a divulgar cartas supostamente escritas pelo candidato Arthur Bernardes. E essas cartas xingavam, né, o Hermes da Fonseca, que tinha sido presidente do Brasil e ainda era uma figura muito popular entre os militares, porque era um marechal, xingavam os militares e xingavam o Nilo Peçanha. Chamavam o Nilo Peçanha de moleque, né? Esse é um moleque. Chamavam o Hermes da Fonseca de sargentão sem compostura, desciam um pau nos militares, desciam um pau, essas cartas, né, no Hermes da Fonseca, descia o pau no Nilo Peçanha. Chamava o Nilo Peçanha de moleque presepeiro, sempre armando aí presepada. Bom, essas cartas foram divulgadas em jornais da capital como se fossem do Arthur Bernardes. Ele não tinha escrito essas cartas, mas foram divulgadas como se fossem descobertas dele. E aí, os militares ficaram achando aquilo um absurdo, né? Começaram a se revoltar com aquilo, né? E começaram a apoiar a chapa do Nilo Peçanha, apoiar a reação republicana. No final das contas, né, descobriu-se quem era o autor dessa fraude, chegou a se divulgar aí, no final das contas, né, que aquelas cartas eram falsas. Esse episódio até ficou conhecido como as cartas falsas de Arthur Bernardes, né? Só que no final das contas, né, como a gente sabe que a política era um grande jogo de cartas marcadas, isso nem chegou a atrapalhar a eleição do Arthur Bernardes. Ele foi eleito, né, no esquema aí, de apoio de Minas e São Paulo, dos grandes proprietários do café. E aí os militares começaram a se revoltar com aquilo. Os militares falam, nossa, mais uma vez prevaleceu a fraude, a corrupção, né? Mais uma vez o candidato dos grandes proprietários de café é que foi eleito. E aí, os militares não aceitaram isso dessa vez. Ainda estávamos no governo Epitácio Pessoa, porque o Arthur Bernardes ainda não tinha tomado posse, até que alguns jovens oficiais do Exército se rebelaram. Resolveram, então, se opor a esse esquema das oligarquias cafeeiras, iniciando uma revolta lá no Forte de Copacabana, em julho de 1922. Aí começa, né, um conjunto de levantes que ficaram conhecidos como tenentismo.
O tenentismo, basicamente, foram vários levantes que aconteceram no Rio de Janeiro, São Paulo, em outras partes do Brasil também, né? Ao longo aí da década de 20, durante os governos Epitácio Pessoa e Arthur Bernardes, o finalzinho do Epitácio, principalmente no governo Arthur Bernardes, que reivindicavam transformações no país. Eles basicamente queriam o fim e as fraudes, né? É isso que eles queriam, as fraudes eleitorais, né? A manipulação de votos. Eles queriam a criação de uma justiça eleitoral, queriam combater o analfabetismo, punir os corruptos, centralizar o poder, dar menos autonomia para os estados e mais poderes para o governo federal, tá bom? Então eles defendiam várias reformas. Mas esses tenentes não são revolucionários, eles não estão sendo guiados pelo socialismo, pelo comunismo, pelo anarquismo, por nenhuma corrente ideológica. Eles estão defendendo transformações, só que de uma maneira muito romântica, tá? No final das contas, eles não chegam a defender um projeto político claro, não, eles só querem reformas. E aí o primeiro levante tenentista, né, que a gente chama de tenentista, ele aconteceu no 18 no Forte Copacabana em julho de 1922. Ali nós tivemos alguns oficiais que resistiram, né, às tropas enviadas ao governo federal, até que eles resolveram sair marchando aí pela Avenida Atlântica, né, no Rio de Janeiro, enfrentando as tropas. E aí eles foram, muitos desistiram, né, mas 18 foram prosseguindo a apoiar, aliás, 17, né, prosseguiram até que chegou um civil também e se uniu a eles. Tem até uma foto famosa, tá? E eles foram sendo abatidos a tiros aos poucos mesmo. Eles foram marchando assim, sem arma, sem nada, né? Eles marchando assim, esses 18, né, 17 tenentes mais um civil, marchando lá, até sendo abatidos um por um nas areias ali da Avenida Atlântica, né, na orla da praia. Só sobrou dois no final das contas, né? O Siqueira Campos e o Eduardo Gomes. Grave esse nome, Eduardo Gomes, que a gente vai falar dele na nossa próxima aula, tá? Em 1924, né, depois desse episódio muito dramático da história do Brasil, aconteceu uma outra revolta já no governo Arthur Bernardes, em São Paulo. São Paulo aconteceu um outro levante tenentista que ficou conhecido como Revolução de 1924. Eles defendiam, no final das contas, o fim do governo Arthur Bernardes, que era o governo dos coronéis, cafeicultores, o voto secreto, eleições limpas, punição para os corruptos e anistia dos tenentes que tinham sido presos aqui em 1922, tá bom? Esse levante também foi derrotado e aí os militares que sobreviveram, que não foram presos, aqui de São Paulo, eles se uniram com outros militares lá do Rio Grande do Sul e formaram uma grande marcha, né, uma grande coluna militar liderada pelo Luiz Carlos Prestes e pelo Miguel Costa, por isso que esse grupo ficou conhecido como Coluna Prestes ou Coluna Prestes-Miguel Costa, tá? Esse conjunto de rebeldes, entre 1925 e 1927, eles percorreram o Brasil, tá? Numa marcha aí, percorrendo milhares de quilômetros, mais de 25 mil quilômetros, passando por vários estados, defendendo uma república mais moralizada, reformas, como, por exemplo, instituir o ensino público gratuito, instituir o voto secreto, eles queriam transformação da república. Em muitos lugares eles foram recebidos com apoio da população, em outros pelos jagunços dos coronéis que foram enviados para combatê-los. Inclusive o Lampião foi contratado aqui para reprimir, né, os tenentes que passaram lá pela região dele, tá bom? Os que sobreviveram, né, a essa grande marcha, eles acabaram se refugiando na Bolívia, né, e ali eles permaneceram para se proteger da repressão, né, dos coronéis, do governo, tá? O Prestes, que foi o líder dessa marcha, né, o tenente que mais se destacou aqui nessa coluna, alguns anos depois ele se converteu ao comunismo e voltou como uma das lideranças mais importantes do Partido Comunista já nos anos 30. A gente vai deixar para falar dele na nossa próxima aula também. Legal? Bom, veja que o tenentismo aqui ele abalou um pouco a República. Ele não venceu ninguém, não chegou a depor presidentes, né? Mas ele defendeu aqui uma proposta de transformação e superação dessa República oligárquica.
Então, a gente pode dizer que o tenentismo foi um dos pilares, né, da crise dessa Primeira República, tá? Que começa em 1922 e vai até 1930. Outra coisa que afetou aqui também foi a própria crise do café. Nesse contexto aqui, o presidente Arthur Bernardes, ele não seguiu aquele convênio de Taubaté, não comprou café para valorizar o preço, tá? E então isso já gerou alguns atritos aí com os cafeicultores. Nesse contexto também, estoura uma crise, né, no mundo inteiro a partir da quebra da Bolsa de Nova York. Isso, a Bolsa de Valores de Nova York quebra, isso afeta as economias do mundo inteiro, inclusive o Brasil. O Brasil vivia de exportar café, principalmente para os Estados Unidos. Com um país estrangeiro vivendo uma crise dessas, vocês acham que eles vão ficar comprando café do Brasil? Óbvio que não. Então isso afetou muito as nossas exportações e essas oligarquias começam a entrar numa crise econômica aqui também, beleza? Bom, e aí, paralelo a isso tudo, né, o presidente Arthur Bernardes ele foi sucedido por um paulista chamado Washington Luiz. O Washington Luiz, quando chega no final do seu mandato, ele tinha feito um acordo com Minas que ele indicaria um candidato mineiro. Esse candidato mineiro provavelmente seria o presidente do estado de Minas, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, que era descendente lá do José Bonifácio da época da independência, beleza? Esse camarada estava esperando, vou ser indicado então, né? Apoiei o Washington Luiz na época dele, a gente fez um acordo e tal. Quando chegou a época da eleição, o Washington Luiz não apoiou o nosso amigo Júlio Prestes, ele apoiou outro candidato, um candidato de São Paulo mesmo, ou melhor, ele não apoiou o Antônio Carlos de Andrada, ele acabou apoiando um candidato de São Paulo mesmo, o Júlio Prestes, tá? O que aconteceu aqui no final das contas? Então, São Paulo rompeu com Minas, nesse acordo que eles tinham feito aqui no começo, tá? No comecinho, no final do governo Arthur Bernardes, eles romperam com Minas e lançaram um candidato de São Paulo mesmo, que era o Júlio Prestes. Quando os paulistas fizeram isso, Minas falou, beleza então, nós vamos lançar um candidato concorrente aqui, só que apoiado também pelo Rio Grande do Sul e Paraíba. Esses três estados se juntaram e lançaram uma chapa que ficou conhecida como Aliança Liberal. Essa chapa tinha como candidato a presidente o governador do Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas, e o governador da Paraíba como vice, o João Pessoa, beleza? Então essa era a chapa de oposição ao candidato lançado pelo Washington Luiz, Júlio Prestes, beleza? Bom, o que aconteceu no final das contas? Essa chapa da Aliança Liberal, ela chegou a ser apoiada pelos ex-tenentes, né, alguns deles estão presos aqui inclusive, pelas parte das classes urbanas, né, até por alguns trabalhadores também. Essa campanha da Aliança Liberal chegou a organizar comícios em algumas partes do Brasil, defendeu direitos sociais, né, jornada de 8 horas semanais para todo mundo, férias, salário mínimo, proteção ao trabalho feminino e infantil. Chegou a prometer também que anistiaria, né, os tenentes que tinham sido presos nos governos anteriores do tenentismo. Só que essa aliança liberal, mesmo conquistando muito apoio dos tenentes, né, dos trabalhadores, das classes médias urbanas, ele não chegou, mais uma vez, né, a oposição foi derrotada pela situação. Eles não conseguiram vencer. No final das contas, o Júlio Prestes, que era o candidato do governo, venceu o Getúlio Vargas, candidato da oposição. Quando o Getúlio perdeu, ele foi para casa, falou, beleza, né, vou fazer o quê? E aí o que aconteceu? Ele voltou para o Rio Grande do Sul, ficou lá, né? E aí, no final das contas, em Minas começou a ser articulado um golpe, né? Alguns políticos jovens que haviam apoiado o nome de Vargas falaram, opa, a gente não pode aceitar isso, juntamente ali com o Antônio Carlos. E eles começaram a organizar uma conspiração, um movimento para depor o presidente da República. Então, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e a Paraíba, mais uma vez, se uniram para depor, né, o presidente. Não aceitaram o resultado eleitoral, falaram que foi resultado de fraudes e tal. Nessa época, né, aconteceu o assassinato do candidato a vice-presidente da chapa da Aliança Liberal, que era o João Pessoa. O João Pessoa chegou a morrer assassinado numa briga lá, né, pessoal, que não tinha nada a ver com questões políticas, mas o pessoal começou a dizer, ó, tá vendo, né, o governo tá perseguindo aqui a oposição, nós não podemos aceitar isso, um governo tirano e tal.
Então, esses grupos, né, mais uma vez, São Paulo, Minas e Paraíba se uniram, né, para depor o presidente Washington Luiz e impedir a posse do Júlio Prestes. Então, eles formaram um golpe, né, que é autoproclamado de revolução, e em 1930 eles marcharam até o Catete, depuseram o presidente Washington Luiz, ele saiu preso de lá, né, e impediram a posse do candidato que havia sido eleito, que é o Júlio Prestes. Então, o Júlio Prestes nem chegou a tomar posse. Com isso, eles colocaram o Vargas no poder como governante provisório, né, desse processo revolucionário, a Revolução de 30, que foi um golpe. E aí começa uma nova era na história do Brasil, a Era Vargas, que vai ser tema da nossa próxima aula. Beleza? Bom, pessoal, é isso então. Espero que tenham gostado da nossa aula. Estou à disposição no Instagram, onde eu estou sempre postando novidade para você, beleza? E também estamos aí à disposição no Instagram do Estratégia Militares, para você não perder nenhuma novidade aqui da nossa programação. Qualquer coisa me procure também no Fórum de Dúvidas, beleza? Um abraço a todos, até a nossa próxima aula. Tchau!